Positivamente começando e hoje teremos aulas de conhecimento, de sabedoria. Eu estou muito empolgada, já estou com meu óculos a postos, várias perguntinhas, porque quem está aqui conosco hoje é Rodrigo Silva, bem-vindo! Eu que agradeço, Karina, a oportunidade de estar com você aqui, conhecê-la pessoalmente e não somente você, a equipe maravilhosa que você tem aqui, que trabalha por detrás das câmeras para essa conversa chegar de maneira redondinha para todo mundo aí. Muito obrigada. Pessoal, arqueólogo, filósofo, teólogo, pastor, dá tempo para estudar tudo isso? Quantos anos de estudo foram esses? Me fala, porque eu quero começar agora. Dá tempo ainda? Dá tempo, em nome de Jesus. Eu já fiz 45, dá tempo? Dá tempo, com certeza, com certeza. Que bom. Viu? Deus sempre tem um plano para as pessoas e o Espírito vai revelando, como diz Jesus a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Você ouve a voz, não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas deixa Deus agir. Como foi o agir de Deus na sua vida? Como começou essa vontade de saber mais, de estudar mais, de se aprofundar mais com tanto estudo, né? Com tanta dedicação? Puxa, Karine, engraçado que em termos assim normais de escola, na minha época eu falava de primeiro e segundo grau, hoje é ensino médio, fundamental. Eu fui um aluno até medíocre, estava na média ali, com notas baixas para uma matéria, melhor noutras e tudo mais. Eu era assim também. Exatamente, tal qual. Mas eu tive muita facilidade para falar em público e tinha muita curiosidade. Uhum. Mas, acima de tudo, essa curiosidade por Deus parece que foi um chamado, uma coisa desde a minha mais tenra idade. Eu lembrava, Karina, até... Qual era essa tenra idade? Seja mais direto. Vou ser bem direto. Com certeza era antes dos 5 anos de idade. Porque eu não me lembro de estar na escola ainda nessa época. E, aliás, essa história até eu conto num dos meus livros lá. Eu sonhava... Olha que impressionante, porque sonho, geralmente, você esquece no dia seguinte. Mas esse eu ainda me lembro por qualquer razão. Eu estava numa casa, antes de 5 anos de idade. E nessa casa, eu lembro que o céu estava cinza e começaram a chover pedras. E eu ficava assustado e perguntava para uma senhora de idade o que está acontecendo. E ela falou, vai lá fora olhar, Deus está voltando. Eu saía da casa e via nas nuvens uma silhueta, como se fosse de um homem com uma túnica larga, regendo assim como se fosse um maestro. E eu falava, então Deus vai voltar? Ninguém tinha me falado nada de volta de Jesus, nem nada. Eu era oriundo de uma família que eu posso chamá-la de sincretista e ao mesmo tempo católicos de IBGE. Eu digo isso... Como seria? Eu digo isso não desdenhando a fé dos irmãos católicos que estão nos ouvindo, mas quando eu me refiro a católico de IBGE, é aquela pessoa que não participa dos 7 sacramentos, não vai à missa, ele não frequenta a igreja, não toma hóstia, não comunga das coisas da igreja, sim, mas... Quando morre alguém, ele manda rezar a missa de 7º dia. Quando sim, nasce uma criança, sim, ele manda batizar. E quando o IBGE bate na porta e pergunta religião, ele fala católico. Entendi. Mas é um católico de IBGE. E além disso, eram sincréticos, porque também havia uma mistura com espiritismo e tudo mais. E somado a toda essa coletânea religiosa meio confusa, a minha mãe, às vezes, ela ia... Quando tinha um missionário, ela ia no missionário, colocava o copo lá em cima do rádio para o missionário e também ia ao centro espírita e também rezava a Ave Maria. Sim, sim, sim. E além disso, posso dizer assim, uma pocilga de emoções. Por que eu estou dizendo? Muita violência doméstica, desajustes e tudo mais. E eu sentia que em Deus eu teria um refúgio contra aquelas dores emocionais que eu já trazia desde a infância. Isso você sozinho? Sozinho. Sem ninguém te doutrinar, sem ninguém te passar nada. Eu só fui ter algum conhecimento de religião, digamos assim, quando eu já estava aí com os meus 7 anos, aproximadamente, 6, 7 anos, que uma senhora, muito amiga da minha mãe, que eu considerava tia, apenas de consideração, falava assim, Edith o nome da minha mãe, você tem que criar esse menino numa religião e vou mandar ele para a igreja. E minha mãe não gostava do padre, não gostava da missa, e os filhos dela passavam domingo para me levar para a missa. Então ali eu comecei a entender o que era Bíblia, aquela coisa toda e tal, e fui crescendo até com o desejo de ser padre. Depois, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive uma guinada, quando eu descobri na Bíblia algumas coisas que não eram muito coerentes com aquilo que eu... Aliás, na verdade, aquilo que eu pensava não era muito coerente com o que eu estava descobrindo na Bíblia. Sim. Então, a partir disto, eu resolvi mudar de religião
entreguei minha vida a Cristo, eu digo reentreguei, porque, na verdade, eu já amava Jesus desde os 4 anos. Mas eu não sabia o tanto de coisas que me diziam a respeito dele. Sim, eu não sabia sim. que ele ia voltar, eu não sabia que ele era o Filho de Deus, o significado da morte na cruz do Calvário. E cada dia que eu fui descobrindo, eu fui me apaixonando mais e mais, e estou nessa caminhada com Jesus até hoje, numa faculdade que não encerrará nessa terra. Ah, eu também estou nessa. Eu também acho que... Eu nasci em família católica, estudei em colégio de freiras. E nós íamos, na minha infância e pré-adolescência, também na igreja, esporadicamente, mas havia esse conflito também de crenças, né? E eu passei a ter mais entendimento recentemente também, porque na minha cabeça o que eu ouvia era que Deus é amor, Deus, basta você ter boas atitudes, boas ações, querer o bem. A minha família sempre me deu bons exemplos com relação a como tratar o próximo, como tratar com respeito, a ser solidário. A gente tem uma ONG também há 30 e poucos anos. Então eu já tinha esse conceito do que é ser bom ao próximo, mas eu não sabia como agradar mais a Deus. E eu passei a ter esse entendimento quando eu passei a querer estudar a Bíblia. Por isso que eu incentivo tantas pessoas hoje. Eu falo, gente, eu também tinha boas intenções, eu também sempre tinha boas ações, sempre quis o bem do próximo, mas eu não me preocupava tanto com o que a mais eu poderia aprender, e é infinito, né? Esse percorrer, né, pela busca da sabedoria é tão enriquecedor. Eu falo que as pessoas falam, é fácil você falar, você que tem tudo, você que teve fama, você que tem, né, não passa fome, não passa necessidade. Eu acho que é muito mais difícil pessoas que estão numa condição boa reverenciar a Deus, dar o devido crédito, né, ao Filho que morreu na cruz por nós, do que alguém que passa necessidade, né? Com e as certeza. pessoas confundem isso, né? Com certeza. E, aliás, Karina, até você falou aí, conhecer mais desse Deus. Eu queria colocar 2 pontos em relação ao seu comentário, concordando com ele. O primeiro, se você me der a liberdade de usar você mesmo como exemplo, você tem o Henrique, que é o seu filho, né? Henrico. Você falou dele ali com carinho, eu acordei o Henrico e tudo mais. O seu olho brilhou quando você falou do Henrico. Então eu vejo que tem uma relação de amor entre vocês dois. Permita-me usar essa relação para ilustrar a nossa relação com Deus. Agora imagina você como mãe do Henrico, não sabendo, você fala o tempo todo em casa, supondo, você não ouve o Henrico, não sabe do que ele gosta, não sabe o que ele gosta de comer, não sabe o que ele gosta de vestir. Você, na verdade, não tem uma relação. Por mais que você fale, não, eu conheço o Henrico. Mas se ele não fala nada, imagina que ele entra em casa, só você fala. Imagina que você não saiba o gosto dele, o que ele gosta de comer, não sabe nada a respeito dele. É uma relação desequilibrada. Da mesma forma, Deus. Se eu tenho uma relação com Deus, mas eu não escuto o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus deseja, seria como no exemplo que eu dei aqui, seria uma relação descompensada. Agora, como é que você sabe os desejos do Henrico? Ouvindo-o, conversando com ele, deixando que ele também se pronuncie. É a mesma coisa com Deus. Imagine se já tivesse, para adiantar, um manual de instruções do Henrico, que é a Bíblia. Exatamente, gente, Deus deu isso aqui. Então o Espírito fala, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Comparando ao Henrico, né? Sim. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, é Ele que está falando comigo na voz do Espírito. E o segundo ponto que eu queria colocar, que eu achei muito bacana, de falar assim, olha, muita gente pensa, eu sou bom e tudo mais. Certa vez, Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipe. E ali era um lugar muito pagão. Eu até te falei, de um dia você ir a Israel, você vai conhecer esse lugar aqui. E esse lugar tinha muitos ídolos, muita coisa contrária à vontade de Deus. E Jesus levou os discípulos justamente para esse lugar, completamente bagunçado espiritualmente, cheio de pessoas boazinhas. Não estou falando que todos os pagãos são ruins. Eles estavam indo ali até para poder agradar de alguma maneira a divindade. Sim. Aí Jesus, naquele lugar mais incomum, mais impensado, chama os apóstolos e fala assim, que dizem os povos que eu sou? Aí eles devem ter perguntado, por que o senhor trouxe a gente aqui para perguntar isso? Por que não perguntou lá no Mar da Galileia, que era um lugar mais tranquilo? Sim. É como se eu tirasse agora todas as pessoas de uma igreja e levasse para Cracolândia e perguntasse assim, pois é, o que vocês acham do evangelho aqui? Poxa, não podia perguntar lá? Aí eles começaram a responder, bom, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta ressuscitado. Interessante.
E vocês? Quem dizem que eu sou? Quando Jesus perguntou isso, em primeiro lugar, perceba que ninguém estava falando coisa ruim de Jesus. Eles não responderam assim, uns dizem que o senhor é um canalha, Sim. que é um farsante, que é um demônio. Disseram coisas bonitas a respeito de Jesus, mas não eram a verdade a respeito dele. Sim. Então não adianta dizer coisas bonitinhas a respeito do céu. Deus é amor, tá? Mas que mais? Que mais?